Ele aprendia muito, ele estava mais adiantado que a turma inteirinha dele na escola, mas a dificuldade dele era social. Então, a gente investia nisso. A gente levava amigo para casa, a gente levava amiguinho para dormir, a gente colocou ele numa coisa chamada Clube dos Aventureiros, que é no esquema dos escoteiros, onde as crianças socializam muito. E ele começou a participar ali sozinho com as crianças, e ele teve a oportunidade de viajar sozinho com as outras crianças, e a gente fez a mala dele com o kit, dei todas as dicas e falei para a tia, não tenta lavar a cabeça dele. 3 dias sem lavar a cabeça não mata ninguém. Não é? Não lava a cabeça. Quando chegar em casa, eu lavo, está tudo certo. E quando for para a piscina, não force ele a enfiar a cabeça na água. E está tudo bem, ele sobreviveu, e ele voltou feliz da vida. Futebol, ele já ficava sozinho, eu não precisava pegar ele, que ele não fugia mais, mas se ele perdia o pênalti, ele chorava. Ele chorava, ele gritava, ele se jogava no chão, porque era muito difícil a frustração de perder o gol. Isso era muito complicado para ele. Na natação, ele ainda não enfiava a cabeça na água. Ele adorava jogos, ele adorava as regras, e as regras, para eles, são absolutas. Então, a gente usava muito as regras a favor dele. Ele lia bem, mas ele entendia muito pouco, porque a leitura são códigos. E o código é uma coisa precisa. O A vai sempre ser A, o B vai sempre ser B, então a leitura é fácil, difícil é interpretar. A gente já diminuiu o nosso ritmo de quartinho. Eu ficava com ele quase 1 hora. Mas agora a gente já entendia bastante a respeito de Gabriel e a gente entendia bastante a respeito do autismo. Então, a vida, o dia inteiro, na verdade, era uma grande terapia em casa, porque tudo a gente trabalhava com ele. E... Como ele? O que começamos a pensar como ele? Ah, sim, a gente começou a entender a cabeça do Gabriel. E quando as pessoas falavam alguma coisa, eu fiquei pensando, como ele o quê? Não, a gente começou a pensar com a cabecinha dele. A gente começou a entender a literalidade do mundo dele, o concreto. E isso fez toda a diferença. Nessa idade a gente começou. Eu coloquei aqui das festas de Natal para vocês verem a evolução. Assim. No começo ele não participava, não fazia nada, tal, enfim. Agora ele já cantava. A escola tem uma tradição muito grande em cantatas de Natal. E ele, desse ano, já participava, mas o show era dele. Ele agradecia. Os outros eram coadjuvantes. A festa era só dele, nesse ano. Né? Nos anteriores, ele não fazia nada. Esse aí foi uma festa de pijama que ele participou com esses amigos dele, dos aventureiros. Aqui eu já falei bastante coisa. Ok. Da escola, o exemplo. Então, professores, a gente sabe como é difícil para vocês entenderem a cabeça de uma criança com autismo. Por mais que a gente explicasse para as professoras esse negócio do concreto e do literal, parece que era muito difícil para a professora entender. Teve um dia na prova que a professora colocou lá, que era para pintar entre os números 10 e 20. Que números vocês pintariam? Pinte entre o 10 e o 20. Entre o 10 e o 20, tem o 11 e o 19. O Gabriel pintou do 11 ao 19, só que ela deu errado. Porque o resto da classe pintou do 10 ao 20. O resto da classe estava errado? A professora fez a pergunta errada? Mas todo mundo entendeu o errado dela. Entende? Que é tão objetivo e é tão concreto a linguagem deles, que para ele era óbvio que era para pintar do 11 ao 19. Da mesma forma que era óbvio para os outros também pintar do 10 ao 20. E por mais que a gente explique essa literalidade, as professoras, na verdade, vão entendendo de pouco em pouco. Uma outra coisa que a gente pediu é que, quando a professora recebesse a prova, que ela desse uma leitura rápida na prova dele. E ver se ele respondeu alguma coisa muito nada a ver com a pergunta. Porque, muitas vezes, eles erram respostas por não entender a pergunta. Então, a gente pediu para que ela fizesse essa leitura rápida e que, se ele tivesse respondendo alguma coisa que não tinha nada a ver, ela perguntasse se ele entendeu e ela explicasse a pergunta para ele, para que ele pudesse responder efetivamente aquilo que foi pedido. A gente deixou muito claro que a gente não queria que ninguém respondesse por ele. Se ele não soubesse, não tinha o menor problema, mas que elas tivessem a certeza que ele tinha entendido o que tinha sido pedido. Esse foi um pedido a partir dessa época. Na educação física, ele tinha muita dificuldade em perder jogos, era muito difícil. E, nessa época, ele começou a perceber que as crianças são diferentes e que nem todo mundo é legal com ele, que nem todo mundo queria brincar com ele. As crianças crescem,
E eles têm amigos, mas as crianças sempre foram cruéis. Foram cruéis quando você era criança, foram cruéis quando eu era criança e agora também. E nem todo mundo gosta de brincar com os nossos filhos. E é uma realidade. A gente não tem como mudar a sociedade. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos como lidarem com essas situações, porque eles vão enfrentar isso a vida inteira. Quando ele cresceu, ainda a gente continuou com muita coisa. As regras a gente usava bastante. A gente mudou terapia. A gente começou a ir uma vez por semana na TO, e isso foi muito legal. Começou a trabalhar com a interpretação do texto, porque ele já lia bem, ele já falava bem e tudo mais. O futebol, ele ficava sozinho, até que um dia teve o grande dia na natação. Era um prédio muito grande, e enquanto ele ficava na natação, eu ia para a academia. E ele falou para mim, hoje não vai fazer exercício, fica me vendo. E eu falei, tá bom. Mas todo mundo já tinha tentado convencer o Gabriel a mergulhar, e ninguém tinha argumento suficiente para isso. Mas eu fiquei, ele pediu para eu não ir para o exercício, eu fiquei assistindo, e até uma hora ele entrou na piscina, aí ele fez as coisas, porque tinha ele e as outras crianças que estavam no boinha, né, o básico, onde você acostuma com a água, os amigos passavam, e ele não. Até que ele olhou de um lado, olhou do outro, enfiou a cabeça e saiu nadando. Aí era um professor, porque na piscina normalmente são uns 4, 5 professores dando aula tudo ao mesmo tempo. Aí começa a gritar, o Gabriel mergulhou, todo mundo parou de dar aula, eu chorando na arquibancada, as mães vindo chorando junto comigo. Enfim, o Gabriel resolveu nadar. E ele saiu nadando, já participou de festival de natação, campeonato de natação, e ele resolveu nadar. Demorou 3 anos para ele enfiar a cabeça na água. Ele fez 3 anos de natação para depois dele mergulhar. Talvez, se a gente tivesse tentado 3 meses e falado, ok, isso não é um esporte para ele, a gente nunca teria essa alegria de ver ele nadando. Entendem? Não é tão rápido como a gente gostaria. Mas acontece. O que mais que eu falei? Já falei tanto, amor. Imagina. Olha a plaquinha ali, ó. A 5 minutos. Nossa, 5 minutos é para falar coisa para caramba ainda. A dificuldade social é uma coisa bem complexa para as crianças com autismo. E a gente descobriu uma coisa para fazer com ele, que é o teatro. O teatralizar situações. Então, uma criança te xingou de não sei o quê. E aí eu brincava com ele. Então, olha, faz de conta que eu sou o Gabriel e você é o amigo. E aí ele me xingava, e aquela mesma situação que tinha sido um problema para ele de manhã na escola, eu trazia alguma solução. Por exemplo, às vezes tinha amigo que ia atrás dele e ficar enchendo o saco, sabe? Ficar irritando, fica seguindo e fica enchendo o saco. Daí ele teve um dia que ele contou, e eu falei para ele, você vem atrás de mim me xingando. E aí ele vinha atrás de mim, sei lá o que ele falava, amigo. Essas coisas, nessa época, tipo bobo, né? Dentuço, esses xingamentos são pesados pra caramba. Mas, enfim, para eles são pesados isso. E aí eu virei para ele e falei assim, por que você está me seguindo? Você quer namorar comigo? Mas ele deu tanta risada, ele achou tão engraçado isso. Nossa, mãe, você é muito engraçada. Eu falei, então, você faz isso. E vai indo perto do tio. E vai indo perto do tio. E se o amigo continuar te seguindo, você fala, ainda você quer namorar comigo? E vai chegando até o professor. Quando chegar do lado do professor, a gente não vai andar do lado do nosso filho o dia inteiro, 24 horas por dia. Mesmo porque, quando seu filho